verdade. Não faça promessa para ninguém, porque possa ser que você não cumpra essa promessa. Então, pessoal, Eliúde, ele vai trazer essa teologia pedagógica, que Jó está enfermo porque Deus está trabalhando na vida dele, para melhorar o caráter dele, para aperfeiçoar ele. De certa forma tem um teor de verdade, mas a verdade é que Deus não usa o poder do sofrimento para manifestar ou para fazer alguém conhecer ele ou para se revelar a alguém. Deus usa o seu amor e não o poder. Quando Jesus veio ao mundo, Deus usou o poder ou o seu amor? Oi? O amor. E onde é que a gente pode provar isso? Lá em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, manifestou o seu amor na pessoa de Jesus, enviando Jesus. Então, ele se fez conhecer através do seu Filho em amor e não em poder. Deus não usa poder para se revelar a ninguém. Ele usa o seu amor. Então, nesse sentido, Eliúde, ele está equivocado nessa sua teologia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar fazendo julgamentos, achando que isso aí é uma forma de Deus trabalhar na vida de A, na vida de B. É fulano que está colhendo, ele está colhendo o que plantou. Ou então dizer que é uma consequência do pecado de alguém oculto. É um pecado que não foi confessado, olha aí. Tá entendendo? Tem que ter muito cuidado para não fazer julgamento, como fez esses amigos de Jó aqui. E aí mais adiante, a Bíblia vai nos revelar que Jó, ele quase vai perder a sua fé. Jó quase vai desacreditar que Deus é um Deus bom, não é? Ele vai quase comungar com a teologia dos seus amigos, né? Nas suas expressões, nas suas muitas falas, Jó vai quase acreditar que Deus está julgando ele, está castigando ele mesmo, que aquilo ali foi um pecado mesmo, e agora ele está sendo sentenciado àquela situação. Mas aí é quando Deus vai entrar em cena, né? O Senhor vai entrar em cena quando, no capítulo 38, o Senhor fala: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele está falando para Jó. Prepara-se como simples homens, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aí Deus começa a perguntar para ele: onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra, Jó? Né? E aí, nessas muitas conversas de Jó, de Deus com Jó, Jó agora não fala mais nada. Lá no finalzinho, quando Deus vai revelar, porque a única coisa que Deus vai falar com Jó é manifestando a grandeza da sua criação. Você vai observar que é um detalhe importante aqui, que Deus não vai dar esclarecimento do que estava acontecendo com Jó. Deus não vai dar explicações nenhuma para Jó. Deus não vai explicar nada. Ele vai começar a falar com Jó, mostrando a Jó, fazendo perguntas e mostrando a Jó onde é que Jó estava quando ele lançou os fundamentos da terra. E aí, em última instância, Deus vai apresentar a Jó dois animais muito grosseiros que ele criou, animais selvagens do campo, e um deles é o hipopótamo.
ou melhor, o rinoceronte. Deus vai falar sobre a força do rinoceronte. E um outro animal que Deus também vai falar é sobre o crocodilo. Né? Sobre o crocodilo. Ele vai até usar essa linguagem. Viste o crocodilo, que alguns chamam de Leviatã, no texto da Bíblia vai estar Leviatã. Alguns historiadores vão dizer que não é o crocodilo, mas há uma probabilidade de que tenha sido esse animal, porque o Senhor vai dizer, quando amarras nas suas presas uma linha e puxa, isso é nada para ele, né? Por causa da sua muita força. E o texto vai dizer que nessa muita força do Leviatã, ele gira e corta essa navalha que é presa nas suas presas. E um dos animais que se defende com giro é o crocodilo. É assim que ele mata a sua presa. Quando ele agarra a presa, ele faz um giro dentro d'água para deixar a sua presa indefeso. Então essa é a alusão que a gente tem a essa imagem desse animal que Deus apresenta para Jó. E aí, em última instância, Jó vai entender que ele começou agora a descobrir, a conhecer e perceber que ele não conhecia o Deus que cria. Ele conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora os seus olhos o vê. E aí a gente vai perceber uma grande lição que Jó nos deixa. E quantos de nós, né, passamos a conhecer a Deus apenas por informação, por conhecimento, na teoria, mas não na prática, no dia a dia. E as maiores manifestações de Deus estão na prática do dia a dia da vida da gente. Não esqueça isso. E aí, você vai ver um viravolta que vai acontecer na vida de Jó. Porque Deus vai mandar Jó orar pelos seus amigos. E enquanto Jó ora pelos seus amigos, Deus agora. E aí você vai perceber que Jó sacrifica pelos amigos, vai fazer sacrifício por eles e vai agora mudar a sorte de Jó. E algo bem interessante aí a observar, que Deus vai dar 2 vezes mais o que Jó tinha. É um contexto histórico que você já sabe, mas há algo bem interessante, que a Bíblia não diz que Deus deu a Jó outra mulher. A Bíblia também não diz que a mulher de Jó morreu. A Bíblia não fala que a mulher de Jó morreu junto com os filhos dela. Embora ela tenha tido um comportamento ilusitado diante de um cenário deplorável de Jó, porque ela viu o seu esposo morrendo ali praticamente, e ela ficou fora de si, a ponto de mandar Jó amaldiçoar o próprio Deus e ir morrer. Mas a Bíblia não diz que Deus deu a ele outra mulher. Eu acredito, alguns historiadores chegam a contar, que Deus deu a Jó outra mulher. Mas eu não vejo, entre linhas, essa passagem bíblica. Então, eu acredito que a mulher de Jó, ela se converteu ao Deus de Jó. É assim que eu creio. Ela entendeu o que estava acontecendo após Deus falar com Jó e mudar a sorte de Jó. Ok? E aí nós vamos ter o final totalmente feliz na vida de Jó. E vamos perceber que Deus não estava provando nada para Jó. Deus estava provando ao diabo quem era Jó para com ele, e não provando Jó, como alguns pregadores costumam ensinar isso aí. E quem sabe você já falou, porque Deus provou Jó. Deus não provou Jó coisa nenhuma.
Deus aprovou Jó, é diferente. Você entendeu a diferença agora? Deus não provou Jó, Deus aprovou Jó. É diferente. Deus provou o diabo, que incitou a Deus a tentar Jó, mas Deus não tentou Jó, né? Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Então Deus não tentou Jó. Essa é uma tese também de alguns, né? Porque a Bíblia vai dizer que Deus não tenta ninguém, porque a Deus não é tentado. Deus simplesmente permitiu, é um ato soberano dele. Permitiu aquela situação não para provar Jó, mas para provar ao diabo quem era Jó diante dele. Então esse é o cenário, tá certo? E toda essa narrativa acontece dentro de uma poesia, dentro de uma literatura poética, porque o livro de Jó é uma literatura poética das Escrituras. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, agora a hora é essa. Algum ponto aí que de repente é só ler, você vai ler, ok? Você vai ler as Escrituras. A primeira parte você vai observar que é mais uma busca de apreciação sobre a autoria dos escritos de Jó, tá certo? Que para todo efeito nós vamos ter duas probabilidades. Ou foi Moisés que escreveu, ou foi o sábio Salomão, autor dos escritos de Jó. A probabilidade maior é que tenha sido Moisés e não Salomão. Ok? E aí você vai ver que Jó é de origem divina por causa do singular elevo espiritual, né? Ou seja, é um livro inspirado porque existe a mão de Deus por trás de tudo aquilo ali que aconteceu na vida de Jó. Não foi um acontecimento alienado da vida de Jó. Não, Deus estava por trás. E você vê que Deus estava por trás de tudo aquilo ali quando Deus muda o cenário de Jó, entrando em cena para mudar a sorte de Jó. Então, uma observação que eu quero fazer muito importante aqui é sobre essa teologia, dessa ideia dos amigos de Jó em relação ao sofrimento de Jó. Ok? Por quê? Lembra do que eu falei do paralelismo da antítese, o paralelismo da antítese? O que é isso? É uma voz que é oposta à primeira frase. Por exemplo, nós temos aí o Salmo 1. O que é que diz o Salmo 1? Dá uma lida aí para a gente finalizar essa primeira parte aqui da nossa aula. Alguém pode ler o Salmo 1? Dá uma lida aí. Rapidinho, pessoal. Eita. Bora, pessoal. Leia só a parte do justo. Eita, aí pega. Tu foi que apareceu. Chegou não pra ver café, não foi? Chegou não. Ei. Fez? Agora um outro lê a parte do ímpio. Rapidinho. Mas tu tomou café? Bora, pessoal. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que ler, eu não acredito. Meu Deus, estou demorando muito, pessoal. Wesley? Isso. Comer a chata pouquinho, mãe.
Obrigado, irmã. Então, o que a gente vai observar aí? Existe uma antítese, um paralelo antítese. O que é isso? Primeiro, o salmista vai falar sobre o justo. É como a árvore plantada à beira de rios, né? É aquela bênção toda. De repente, ele fala sobre o ímpio, que é totalmente o oposto. Mas quando você vai olhar para o início do livro de Jó, e o desenvolvimento dele é meio contraditório o que está dizendo o Salmo 1. Sim ou não? É ou não é, pessoal? Não é contraditório? Claro que é. Porque Jó não era justo? Jó era justo. Era temente. E por que agora acontece toda essa situação na vida dele? Aí você pergunta, onde é que está o Salmo 1? É ou não é? Então, essa teologia dos amigos de Jó, né? A teologia de que os pecadores sofrem, a teologia de que o sofrimento, o nosso sofrimento é porque nós somos pecadores e que pecamos. A outra teologia é porque o sofrimento é resultado de um pecado oculto. A outra teologia é que o justo não passa por tribulação. Zofar vai ter essa teologia. Quem foi que disse que o justo não passa por tribulação? Né? Vai dizer que Deus só operava dentro de uma lei de causa e efeito. Ou seja, o que estava acontecendo com Jó era uma colheita, era resultado do seu pecado, ele estava colhendo. E Bildade, né? Bildade vai dizer que Deus, ele não usa o amor para se revelar, mas usa o seu poder como um ato de castigo. E Eliú vai dizer que Deus estava trabalhando o ego de Jó para preparar Jó para algo melhor. Então, são algumas teologias infundadas que não têm um contexto da graça de Deus. Não tem um contexto bíblico. Quando a gente começa a ler as escrituras, a gente observa que não é nada disso. Ok? Todos nós somos pecadores e todos nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação da vida. Seja você um crente, seja você um não crente. É só ler Eclesiastes. Lá em Eclesiastes vai dizer que assim como a morte vem para quem faz o bem, mas também vem para quem faz o mal. O castigo, ele vem tanto para o justo quanto para o ímpio. Não existe essa distinção de sofrimento, de mais problema para um e menos problema para outro. A diferença está que nós sabemos administrar, à luz da palavra de Deus, o sofrimento. Nós não somos movidos pelo sofrimento. Nós não deixamos o sofrimento sucumbir o nosso ser, porque nós temos uma direção, nós temos um consolo, nós temos uma proteção de Deus. Mas não é proteção no sentido de não deixar a gente passar por tribulação. É proteção no sentido de ter a presença de Deus conosco na tribulação. De ter a presença de Deus conosco na tribulação. Porque a noite vem para todo mundo. O dia vem para todo mundo. A falta de chuva, a falta de pão, o desemprego, o sofrimento, as lágrimas, o sorriso, vem para todo mundo, gente. Então, cuidado com essa teologia por aí, que se você não está prosperando é porque você não tem fé. Que se as coisas não estão dando certo para você, é porque tem algum pecado. Vamos acabar com essa história, que essa teologia, ela não tem base bíblica, ela não tem fundamento. Ok? Entendido, pessoal? Ok. Agora, eu quero mais atenção de todo mundo aí, porque eu tô pedindo para ler a Bíblia e vocês estão demorando. Parece até que a Bíblia está bem distante de vocês, né?
Epa, entendi. Vocês ficam procurando ainda, né? Então tá bom. Beleza, pessoal. Tô crendo nisso aí, tá? Grande abraço. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Espero em Deus que tenha sido compreensivo tudo aquilo que a gente falou aí, que tudo tenha sido claro. Próxima aula estaremos abordando o livro de Salmo. É um livro muito importante. Tem muita coisa para a gente aprender em nome do Senhor Jesus. Boa Páscoa para vocês. Não sei se vai ser Santa Ceia na igreja de vocês, mas aqui em Tabatinga, Santa Ceia do Senhor. Uma boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vá na paz.